No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho, ou bastante, sobre o dia em que eu levei o Gustavo ao cemitério. Karine, você levou o Gustavo ao cemitério? Sim, levei. Karine, alguém tinha falecido, alguém tinha, enfim, né, partido desse plano? Não que eu conhecesse. E aí, mas Karine, por que que você resolveu fazer isso? Essa é a ideia desse vídeo, que eu quero trabalhar com vocês, mas mais do que a situação em si, eu quero trabalhar com vocês a experiência, aquilo que fez sentido e foi construído ao longo desse processo. Foi algo que me inspirou de uma maneira, me emocionou de uma maneira, me tocou de uma maneira que eu precisava trazer para vocês. E não tinha lugar melhor para trazer do que nesse quadro que está estreando, né, no canal. É um quadro novo no canal e dedicado à filosofia, à reflexão e à evolução. Quando a gente está falando, né, de ajudar os seres a se construírem, as crianças que estão em pleno desenvolvimento, a gente também vem nesse projeto em conjunto. A gente vem no sentido também da autoeducação e o despertar da nossa consciência, o despertar da nossa sensibilidade para coisas e para questões que estão num plano sensível, invisível, e às vezes na correria do dia a dia a gente não para analisar. E esse é o convite, nesse momento aqui para vocês. Que vocês fiquem aqui comigo, reflitam comigo e talvez até se inspirem nessa experiência para abordar com a criança uma temática que mais cedo ou mais tarde ela vai precisar vivenciar. E a gente pode trazer isso desde um lugar de leveza ou desde um lugar de muito peso, de muito constrangimento, de muita dor e de muito desespero. A questão é como a gente vai trabalhar. E aí, justamente contando com isso, eu via que eu precisava trabalhar com o Gustavo uma temática que é essa, né? E não é nada delicada para mim, que não é nada agradável para mim, mas é essencial. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos pela ideia da finitude da vida. Se não for a nossa própria, de quem está com a gente, né? De quem a gente convive, de quem a gente gosta. Não tem como fugir disso, né? Eu acho que é a nossa certeza na vida, por mais doída que seja, né? Ok, a gente já tinha passado, né, recentemente pelo falecimento da nossa cachorra. Gustavo teve até a experiência de velório, até, mas ele não teve ainda vivências no que tange ao cemitério e a perda de pessoas da família que ele tenha ido, sabe assim? Ele perdeu a bisa dele, mas ele não conseguiu, a gente não estava na mesma cidade e a gente não conseguiu se deslocar até lá em tempo. E desde aquele momento já era algo que eu estava percebendo ser algo que eu precisava em algum momento trabalhar. Mas não era algo ainda que estava tão sensível. Eu estava trabalhando com ele em contextos de história, eu estava trabalhando em contextos de metáforas, eu estava trabalhando com ele de um campo mais sutil, até porque ele era menor. Agora, dada a consciência dele, a gente consegue ir trabalhando a temática de uma maneira mais profunda, porque ele dá conta disso. Ok, e aí, Karine? E aí que se somou a isso o fato de eu estar percebendo que, como a gente mora, né, longe da família, longe de pessoas conhecidas, e acaba que a gente fica um tanto quanto ou muito isolados, o Gustavo não estava tendo muita experiência e muitas convivências que o ajudassem a compreender o que é ser idoso. E numa construção, né, de valores e princípios, dado o contexto de respeito, dado o contexto de empatia, você entender as limitações de outro ser humano é muito importante. Seja a pessoa que precisa, por exemplo, de cadeira de rodas para se locomover, seja a pessoa que precisa de muleta, seja a pessoa que não consegue se levantar, sabe? A gente precisa trabalhar os contextos e dentro desse contexto a gente também tem o contexto das limitações que vários dos idosos acabam tendo ao longo da sua vida. É claro que eu estou falando aqui de possibilidades e também de idosos numa faixa etária que é ampla, né? Não necessariamente eu estou falando de um jovem idoso, eu estou falando de idosos que já têm determinadas limitações. Por exemplo, andam mais devagar, qualquer coisa pode acabar machucando, uma queda pode ser algo que leva para o hospital e que gera várias outras complicações e pode acabar levando a pessoa a óbito. Então, cautelas específicas em relação ao idoso. Além do que, Gustavo espera, às vezes, né, dos idosos, uma rapidez, por exemplo, uma agilidade que uma criança tem. Por quê? Por falta de conhecimento sobre o que é ser idoso. Por mais que eu já tenha falado algumas vezes, estava faltando algo que seja palpável ali, sabe?
E, além disso, né, somado a isso, quando a gente foi passar parte das férias em família, o Gustavo teve a oportunidade de passar mais tempo com os avós. E isso é algo que é muito bom para ele e para os avós também. Naturalmente, nesse processo, a gente chega a uma situação que é um tanto quanto curiosa e delicada, que é os avós quererem fazer mimos, agrados aos netos. Natural de se acontecer, é esperado que aconteça. É algo que é comum, né? Não é algo que destoa, que foge da curva, nem nada nesse sentido. O que acontece é que o Gustavo deixou de perceber aquilo como uma oportunidade e privilégio e começou a achar que aquilo dali era uma obrigação. E começou a não dar valor para aquilo que ele tinha. E aqui eu começo a entrar nesse assunto e vocês vão entender como que as coisas se conectam, tá? Exemplo, o Gustavo começou a ter, assim, as frutinhas cortadinhas. Quer comer no sofá, come. Quer não sei o que, não sei o que. Ah, meu netinho, o que que você quer? Eu compro pra você. Ah, não sei o que, não sei o que. E ele tava lá, assim, só não venha nós, o vosso reino nada. Sabe assim? E aí chegou num determinado momento até que o avô dele pediu pra ele fazer um favor pra ele. E o Gustavo veio assim, numa resposta que eu tive que intervir, sabe assim? Eu não costumo intervir, eu deixo as coisas fluírem ali, ver como que vai, né, naturalmente se estruturar a situação e quando é necessário eu retomo o raciocínio com ele. Mas nesse caso específico, ele foi muito desrespeitoso até com o avô. E eu trouxe, que isso, cara? Vem cá, filho, vamos conversar, a gente tá precisando dar uma conversada. E ele tava muito indignado porque o avô, ele tinha acabado de sentar e o avô tinha pedido um favor para ele. E ele achou que era um absurdo o avô dele ter pedido algo que ele tinha acabado de sentar, etc, etc e tal. Eu falei, filho, eu entendo que você esteja frustrado, dado que você acabou de sentar, etc, etc. Agora, quantas vezes já aconteceu de você querer alguma coisa, a gente acabou de sentar? Aí ele já parou pra refletir, né? E eu falei, são muitas, né? Eu mesma hoje já fiz isso umas 3 vezes. Você me viu reagir dessa maneira? Não. Você viu já seus avós? Não. Seus avós fazem de tudo pra você, cara. Te mimam, sabe assim? Te tratam assim de uma maneira que você tem tudo ali o que você quer. Deixa eu te falar uma coisa, cara. E independentemente deles fazerem isso, além deles serem seus avós, eles são idosos. Eles ali para te atenderem e para fazerem as coisas por você, eles às vezes estão até se prejudicando ou passando um pouco do limite deles para te agradar e você não tá nem percebendo isso. E aqui a gente tem um problema, porque aqui a gente entra em ingratidão, a gente entra em desrespeito, a gente envolve falta de empatia. Como é que a gente vai lidar com isso? E aí ele parou. Foi refletir, não sei, ele ainda estava frustrado. Eu falei, eu entendo, é chato mesmo. Quando a gente acabou de sentar, ter que levantar alguém e pedir, poxa, eu acabei de sentar, eu entendo. E isso aconteceu, acontece e vai acontecer várias vezes na sua vida. Falo isso inclusive por mim. Hoje mesmo aconteceu a situação XYZ em que eu tinha acabado de sentar e você me pediu um negócio e eu levantei. A gente faz isso por amor ao outro, por respeito ao outro. E mais, seus avós são idosos. Eles precisam da sua colaboração. Você sabe que eles, às vezes, ali, igual quando você puxa, e aí eu vou conversando com ele, né? Ele tem mania, às vezes, de sair querendo puxar, sair querendo fazer as coisas. E ele vai, às vezes, você tá num declive e sai querendo puxar os avós. Falo, filho, numa dessa, às vezes falta firmeza no pé. O movimento é mais devagar. Se você chega e faz de qualquer maneira assim, o que que acontece? A pessoa vai, tropica aqui, machuca, sai, enfim, quebra um pé, quebra a perna e tal. Imagina essa situação. Então, você precisa não só não puxar, como às vezes ser o apoio disso. Você dá conta disso. Então, sim, todas as vezes ali que o seu avô e sua avó solicitarem, porque eles não são nem de solicitar, é importante que você perceba antes disso tudo, mesmo que você fique frustrado, você respire fundo antes de agir dessa maneira. Não é legal. Eu acredito que seja muito plausível, dado inclusive a tudo que eles fazem por você, que você, quando eles solicitarem alguma coisa, que você faça e faça de bom grado. Que você faça com um espírito de gratidão por ter avós, por ter o privilégio de estar com eles e também pelos privilégios que você tem quando está com eles.
dali, né, conversei com ele entendeu, ele pediu desculpa pro avô, etc. E depois disso ele foi e mudou, né, a ideia ali, o raciocínio dele, né, voltamos ali, ok. Mas eu sentia que aquilo dali ficou mais evidente que eu precisava trabalhar com ele a ideia não só, né, do ser idoso, e uma ideia em conjunto, a ideia de finitude da vida. É difícil a gente falar sobre essas coisas. É claro que a gente não deseja, né, essas coisas, a gente não sabe também qual que vai ser a ordem do quê, né? Às vezes uma pessoa mais nova falece antes da mais velha, isso não é uma regra. E aqui entra num outro ponto também, que o Gustavo, desde sempre, assim, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, eu já até fiz um vídeo aqui pra vocês nesse contexto, quando ele perdeu a bisa dele. O Gustavo tem uma ideia de que as pessoas só morriam quando faziam 100 anos. E aí eu falei, tá, a gente precisa trabalhar com isso também. Eu já tinha trabalhado em outros contextos, mas me veio muito a ideia, de novo, do cemitério, né? E das lápides e todas as situações que tem por lá. E me convenci de que iria fazer isso. Ok. Aí conversei com o Gustavo, falei, Gustavo, olha só, eu tô pensando aqui de te levar ao cemitério para que você vá comigo até os túmulos dos seus bisos, né, dos meus avós. A gente tá aqui na nossa cidade e essa é uma oportunidade pra gente estar ali. Porque já que a gente não mora, né, junto da família, as oportunidades para isso são extremamente limitadas. E aí ele topou, ok, vamos, né? Até o dia mesmo que eu falei, ok, hoje nós vamos. Né, a gente já tava quase para voltar para casa e tudo, eu falei, agora a gente precisa ir mesmo. Não vou deixar dessa vez sem ir. E aí, na hora que a gente tava ali para ir, começou a chuviscar. E eu trouxe assim, mesmo que esteja chuviscando, nós iremos. Pode estar num pé d'água e de hoje não passa. Eu não vou fugir desse assunto porque me deixa desconfortável. Eu preciso desse processo junto com ele. Nisso, o Gustavo não queria ir. Ele chegou, mudou de ideia, falou que não queria ir, que queria ficar ali com os avós ali e tal, etc. E o pessoal até falou, Karine, vai, deixa ele aqui e tal. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou indo com ele. Eu preciso que ele vá comigo, porque eu sinto que a gente precisa passar por essa experiência e hoje. Tá bom, ok. Gustavo insistiu que não queria ir. E eu falei, eu entendo, meu filho, que você não queira ir, eu entendo a sua frustração, e nós vamos. Porque nós tínhamos combinado, e isso é uma questão muito importante, inclusive para você. Eu acredito, enquanto adulta responsável por você, que você precisa de ir. Na vida a gente não faz só aquilo que a gente quer. Eu entendo que você não queira ir e nós vamos mesmo assim. Entendem esse contexto? E trouxe para ele que isso dali, no caso, era uma macro decisão. A gente iria. Ele poderia optar como ir, mas que a gente iria era já fato. Ok. Ele foi ainda reclamando, trocou de roupa e tal, reclamou, e vamos, e todo mundo ainda tenta assim, mas Karine, deixa ele ficar. Eu falei, gente, nós vamos. Depois, olha, meu filho, eles vão comunicando com a gente, onde eles forem almoçar, eles vão comunicar e tal, a gente se encontra onde eles estiverem almoçando. Tudo certo. Vamos lá, Gustavo. E o Gustavo ainda assim no carro, eu não sei porque que eu preciso ir e tal, e reclamando. De início, tá? Eu tô falando desse reclamando ali, deve ter durado, sei lá, seus 2, 3 minutos, tá? Mas é que ele reclamou bastante. E eu falei com ele, tudo bem, meu filho, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Nós iremos ao cemitério. Isso aqui é um fato já. A questão é, você pode optar por ir reclamando daqui até lá, ou você pode tentar aproveitar a jornada. E aí ele parou. Ok. Meio assim, contrariado, mas ok. Tá, vida que segue. E aí começam as aventuras. E as sincronicidades, e a fluidez, e enfim. Há uma experiência que foi simplesmente única. Quando a gente estava passando pela praça da estação da nossa cidade, é onde passa, né, a linha, tem uma linha férrea, a gente olhou para um lado e de repente estava tendo, do nada, no meio da praça, foi muito aleatório, pessoas treinando, assim, batidas e tal, de Olodum. Tava uma sincronia muito legal, tava um som empolgante, as pessoas eram muito boas que estavam ali. E aí o Gustavo já ficou admirado com aquilo. Eu falei, olha filho, aquilo é o Olodum. E aí abaixamos o vidro e tal, enquanto o sinal estava fechado. E ele foi observando aquilo e tal. Ele, nossa, que legal, e quantas pessoas e tal. E ele viu crianças, ele viu pessoas mais velhas, viu jovens, etc. Mesclado ali, todo mundo se divertindo muito. E foi muito legal, realmente é muito envolvente, né? Quando a gente escuta, assim, o Olodum. E a gente seguiu. Quando a gente seguiu,
a gente parou num outro sinal e nesse sinal tinha um rapaz fazendo malabarismo, mas não era qualquer malabarismo. Ele não estava, por exemplo, só jogando bolinhas para cima. Ele estava em cima, tipo, de um cilindro, em cima de outro cilindro que estava deitado, então rolava em cima do cilindro de baixo. Tinha, eu acho que uma tábua junto também, então ele estava se equilibrando. E nisso ele ainda estava fazendo malabarismo com fogo. Era algo assim que realmente chamou muita atenção. O Gustavo ficou em êxtase observando aquilo dali. E caraca, como é que ele consegue? Olha, mãe, como é que ele tá equilibrando e tal, tal. E ele ficou muito empolgado. Isso foi com uma distância de minutos, um do outro. A gente seguiu o caminho e nisso o GPS me levou para uma rua muito estranha, um trajeto estranho e tal. E era uma rua sem saída. Só que era tipo uma ribanceira que não tinha como retornar, não tinha como se eu pudesse entrar um pouco numa garagem para fazer o retorno também. Não tinha como. E não tinha saída lá embaixo e era muito íngreme. Eu falei, filho, eu não vou continuar descendo aqui, a gente não tem saída. Aqui eu vou ter que voltar de ré. Aí ele é mesmo, mãe? Aí ele olhou pra trás assim, né? Cara, assim, a gente tava bastante longe, né? Eu falei, e perto de uma esquina até. Eu falei, nossa, filho, isso aqui vai ser realmente uma aventura, bora lá. Vamos lá e tal. E aí a gente foi voltando de ré e tudo. Ele, nossa, mãe, a gente tá andando de ré. Porque aí eu fui mais rápido e tal. Ele, né, uhul, todo empolgado que a gente tava andando de ré. E a gente passou ainda um pouco de ré, né, pra fazer o contorno e tal. E pronto, a gente desceu. E ele, caraca, que legal, a gente andou de ré e não sei o que, não sei o que e tal. E todo empolgado. O Gustavo é uma pessoa muito empolgada e eu aprendi muito a ver as coisas simples da vida e dar valor pra isso muito com ele. Não que eu já não desse, assim, eu enquanto melancólica, eu tenho uma percepção mais aprofundada às vezes que muitas pessoas, mas ele me traz para um otimismo, sabe assim? O melancólico às vezes, ele se for deixado assim, deixa a vida me levar, digamos assim, ele pode acabar incorrendo em pessimismos, sabe? Se tornar um pessimista. E o Gustavo me traz muito otimismo. Então tá. E aí a gente continuou até, beleza, chegamos ao cemitério. No que a gente chega ao cemitério, primeira coisa, eu não sei vocês, mas muitas das vezes que eu fui ao cemitério, estava um dia chuvoso, neblina ou nublado, sabe assim? Esse dia, quando a gente chegou lá, simplesmente estava sensacional. Tava um dia ensolarado, um céu maravilhoso, nuvens maravilhosas, tava tudo maravilhoso. Estacionamos lá dentro. E aí a gente chega numa segunda coisa que foi simplesmente algo que eu não previa. Assim, era dentro de uma possibilidade, mas eu achava que era uma possibilidade mínima disso acontecer. Porque sempre tem alguém morrendo, né? E nesse dia, nesse horário que a gente foi, não só não tinha ninguém sendo enterrado, como não tinha nenhum velório acontecendo. Todas as capelas estavam vazias e não tinha ninguém no cemitério. A sensação que eu tinha é que éramos nós dois no cemitério. A coisa que eu nunca experienciei a minha vida inteira. E eu falei, gente, que loucura. E aí fui mostrando pro Gustavo. A gente parou o carro e eu fui mostrando pra ele, olha, filho, ali, ó, tá vendo? Ali, lá pra baixo, onde ficam, né, as pessoas enterradas, pra cá, ó, aqui são as capelas que as pessoas ficam aqui com velório. Aí eu fui com ele até as capelas e aí fui mostrando, assim, tava fechado o vidro, mas mostrei, olha, eles colocam ali o caixão, as pessoas fazem assim, 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 depois as pessoas pegam e tal, levam. Fui explicando pra ele o procedimento, né? Primeiro as pessoas ficam ali e tal, aí tem orações, as pessoas choram, consolam-se, né? E, enfim, as coisas vão acontecendo dessa maneira. Aí a gente tem aqui as áreas, né, de cada um. Ó, aqui, esse lugar aqui é o jardim dos não sei o quê, aqui é o jardim não sei o quê, né? São pessoas aqui que são dividido em blocos, em setores. Cada um tem também, às vezes, um preço, cada um tem uma disponibilidade. Às vezes um lugar já fica totalmente cheio, eles criam lugares novos e tal. E vamos explorar por aqui. Gustavo começou a ir, né? Antes de eu chegar até e ir no túmulo dos meus avós. E o Gustavo foi andando e tal, e tem um lugar lá, assim, é muito bonito esse cemitério, e tem umas partes de natureza, assim, né, tem árvores, assim, é muito arborizado, é muito bonito. O Gustavo foi olhando, aí eu falei, olha, filho, aqui é um lugar que as pessoas costumam acender velas, né, e orar, etc, etc. Fui conversando com ele. E aí ele me perguntava as coisas, a gente foi desenvolvendo o assunto, que era assunto que não acabava mais, né, eu e o Gustavo juntos, ixi, quem conhece a gente sabe que o assunto vai longe, e a gente não necessariamente coloca um ponto final no assunto. A não ser quando o assunto realmente é um assunto de ponto final, que não era o caso. Ali eu estava querendo mesmo oportunizar reflexão,
até chegar no ponto que eu ia chegar ali dos meus avós e dos idosos, né? E conversa vai, conversa vem. Gustavo quis subir ainda uma colina que era grande, assim, e eu nunca nem tinha ido para aquele lugar. Eu falei, vamos e tal, né? Enfim, a gente foi até lá. Chegamos lá, tinha muitos passarinhos. Aí o Gustavo começou a ir atrás dos passarinhos e achava que conseguiria pegá-los e tal. E eles estavam comendo, né, pousando no chão. E eu expliquei para o Gustavo, né, esse contexto também do que envolvia isso, né, do que aqueles passarinhos que eles estavam se alimentando. Fui falando de todo o processo também que acaba tendo na natureza, né, que uma vez que a gente morre também, a gente é enterrado, acabamos servindo de comida, de alimento, né, o solo, os nutrientes, etc. Os animais que ficam também ali, né, os bichinhos que ficam embaixo da terra e tal, eu fui falando com ele. E isso tudo vai ajudando o sistema, né? Estamos todos interconectados de alguma maneira. Então, também no campo de energia, que é algo que eu acredito, a gente vê que uma energia foi disponibilizada pra gente e chega uma hora que essa energia volta para esse sistema, né? A gente contribui para que esse sistema também continue. E é legal até porque isso conectava com uma série que eu estava vendo com ele que mostrava essa questão do nosso planeta e como tudo está conectado, tudo está interrelacionado. A gente, por mais autônomo que se ache, está longe de ser autônomo. A gente busca, sim, autonomias e independências, mas o ser humano e os outros seres, eles todos estão interconectados numa cadeia, numa rede. E isso é incrível quando a gente se possibilita ver, né? E o Gustavo, lembrando desse contexto, ok, fomos conversando por ali. Nisso a gente chega no alto dessa colina e a gente se depara com uma árvore, com uma cor de tronco que eu nunca vi na vida. Era uma árvore simplesmente sensacional. Eu tirei fotos e vídeos, eu vou ver se eu publico fotos e vídeos dessa árvore. Essa árvore, ela era até brilhosa. O tronco dela não era áspero, era um liso e era um azul, sei lá, era um azul petróleo, um azul acinzentado, era uma cor sensacional, é simplesmente sem igual. Cara, assim, não tenho palavras para descrever. E ela se destacava no alto da colina. E o Gustavo também viu aquilo, ele ficou maravilhado. Mãe, posso encostar nessa árvore? Pode, meu filho, vai lá. E abraçou a árvore, a gente encostou, a gente fez vídeo, foto, e o Gustavo se divertindo e tal. E aí, nesse momento, eu perguntei pra ele, filho, o que você tá sentindo aqui desse lugar? O que você tá achando do cemitério? Ele falou, eu tô gostando do cemitério. Legal que a gente tá aqui. Eu falei, que bom, meu filho, que bom que tá fazendo sentido pra você estar aqui. E me diz uma coisa, o que você tá sentindo em relação a esse lugar? O que você está sentindo aqui? Quando fala aqui agora de cemitério com você, isso te remete a qual sensação? Aí ele chegou e falou comigo, paz. Eu estou sentindo paz. Falei, sim, meu filho, paz. Aqui acaba sendo um dos lugares que as pessoas descansam, né? E é legal você conectar isso com a ideia de paz. É um lugar que também remete à tristeza, porque mostra que pessoas que a gente gosta, que a gente convive ou convivia, né, não estão mais entre nós e a gente sente saudade. E isso leva também um tanto quanto, né, à tristeza. Mas esse também é um lugar de paz. Eu também estou sentindo paz aqui. E é legal a gente ver isso para além da dor. Se a gente tivesse ido num dia em que ele precisasse ir, de tipo, perdeu alguém, né, a gente está nessa situação assim, ele não conseguiria ter essa percepção ampliada. Ele ia estar desde um lugar de dor, desde um lugar de sofrimento, de perda. Então, natural que, por mais que a pessoa fosse extremamente iluminada e exercitasse a gratidão dela pela possibilidade de ter estado com aquela pessoa há tanto tempo, é algo que remete à dor, é algo que remete à tristeza. E o Gustavo, na sua primeira experiência, teve uma sensação de paz. E isso foi muito incrível. O fato de estar só a gente lá também já foi incrível por si só, né? E essas foram situações que foram se somando e eu percebi que de fato a gente precisava estar ali. Eu precisava passar por aquilo ali com ele antes de precisarmos efetivamente passar por isso, dado algum contexto que possa acontecer, né? E aí eu falei, filho, agora vamos então procurar o túmulo dos seus bisos? Vamos lá. E enquanto isso, enquanto a gente procurava, eu já sabia onde estava. Já tinha tempo que eu não ia lá. Mas eu queria trabalhar com ele o processo, aproveitar que estávamos ali, para ele perceber cada lápide, né, cada túmulo
era de uma pessoa ou de uma família, que podia ter mais de uma pessoa enterrada ali, que cada lugar representava uma pessoa, então a gente pensa isso em âmbito de família, etc. E a gente foi trabalhando. Eu tava assim, sem pressa, sabe? A gente ia ficar ali o tempo que a gente precisasse estar por ali. Mostrei pra ele terra também, uma parte que tinha de terra ali que estava mexida há pouco tempo. Falei, olha, filho, esse túmulo aqui foi mexido há pouco tempo. Olha como é que tá a terra, etc. Fui trazendo pra ele um sinal de respeito, né, aos mortos também, trazendo pra ele não pisar nas lápides que a gente. E aí essa parte é até chega a ser um tanto quanto engraçada, porque o Gustavo, eu fui falar com ele, as crianças às vezes são muito literais e quando o Gustavo faz isso ele me ajuda a lembrar que ele, no caso ali ainda, né, tinha com seus recém 7 anos ali, né, um pouquinho mais de 7. A gente foi passar, falei, filho, e aqui, ó, além da gente evitar pisar nas lápides e tal, a gente, internamente, a gente pede licença para estar ali, né, que a gente está aqui, né, as pessoas estão aqui enterradas aqui embaixo. Então, a gente vai com um pedido de licença aqui, né, e de respeito, né, aos que já não estão mais aqui. E aí o Gustavo começou a passar olhando para cada lápide, olhando assim, falando, licença, 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 licença. E foi assim o caminho todo. A gente andou uma boa parte. E ele, licença, licença, ok. É a vida que segue e a gente continua nesse processo. E aí o Gustavo, a gente começou, eu falei, filho, agora vamos para uma outra parte aqui. Olha só, e aí fui mostrando, olha os nomes das pessoas que estão aqui. Aqui, ó, tem mais de um nome. Então, isso aqui tá mostrando que tem mais de uma pessoa aqui, da mesma família. Aqui tá mostrando aqui, ó, quando que a pessoa nasceu, quando que a pessoa morreu. Vamos começar a fazer essas contas pra gente ver quantos anos que as pessoas tinham. E aí, ao mesmo tempo, eu tava procurando ver se eu conseguia encontrar pessoas também que não fossem idosas, para ele não associar que a gente também só morre quando está idoso. Né? A ideia era de mostrar e desmistificar que precisava ter uma idade específica ou uma faixa etária específica para que isso aconteça. Ok, encontramos crianças, encontramos bebês. Ele, mas bebês morrem também, mãe? Falei, sim, meu filho. A mamãe mesmo lembra que teve a questão dos abortos, que acabaram acontecendo e tal, etc. Ele, é verdade. Mas eles estão aqui também? Eu falei, não, no caso não, porque a idade gestacional estava bem baixa ainda, e aqui vem bebês que já nasceram, ou que estão né, mais desenvolvidos e requer o parto e tal. Não entrei em tantos detalhes nesse sentido, mas fui mostrando para ele que ali também tinham bebês. E ele, nossa, mas esse daqui, olha só, mãe, aqui tem dias de vida. Eu falei, nossa, filho, é verdade. Imagina que, né, é triste isso. Ele, nossa, mas por quê? Eu falei, filho, as pessoas têm diferentes missões aqui nessa terra. Talvez ela já tenha cumprido o papel em questão de dias. Não sei, sinceramente, eu não sei te falar por que que isso acontece. Aí vai muito da questão de crença, do que a gente acredita, do que a gente confia. E isso é uma coisa que eu não vou poder responder por você. Eu posso falar o que eu acredito, mas é algo que você vai precisar desenvolver por conta própria. E seguimos. Chegamos no túmulo dos meus avós. E aí ele foi observando os nomes, foi observando quando tinha nascido, foi observando a idade, e aí começou a me perguntar quantos anos eu tinha e como é que eles eram, etc. Porque eles acabaram falecendo antes dele nascer, né? Ele não chegou a conhecê-los. E aí a gente foi conversando bastante ali, fui contando histórias engraçadas sobre os avós e tal, os bisos, né? E aí ele trouxe assim que queria tê-los conhecido, mas que talvez, mãe, eu até tenha conhecido eles no céu, onde eu tava quando eles foram para lá. Talvez, meu filho, isso é uma possibilidade, quem sabe, eu não posso garantir. Ele, não, eu sei, eu acho que eu conheci eles lá. Falei, que bom, meu filho, então que você conheceu eles lá, você teve oportunidade de conhecê-los e tal, que legal. Ele, sim, eu conheci sim. Eu falei, tá bom. Aí fizemos uma oração. E assim, ali como foi, acabou que na hora mesmo que eu tinha decidido ir, tava, né, em cima da hora, eu queria ter comprado flores para levar também. Trouxe para ele que isso é um procedimento e tal, que a gente faz também, a gente costuma fazer. Não significa que seja obrigatório, mas é algo que se costuma fazer. E não tinha nada aberto ali, né? Eu acho que tinha pegado algum feriado e não tinha nada por perto para comprar flor. Eu não tinha conseguido comprar flor no caminho. E eu falei com ele, já sei, o que você acha da gente tentar ver se tem algumas flores soltas por aqui, assim, ou perdidas por aqui, assim, né, que a gente consiga arrancar, ou às vezes que caíram das árvores, que estão no chão, e a gente consiga para, né, homenagear ali, né, e trazer essa questão de respeito ali, né, pelos bisos. Eu acho uma ótima ideia. Aí a gente saiu pelo cemitério pegando flor para trazer ali, fizemos uns bocadinhos de flor, tinha flor também, umas flores que o Gustavo adora, que tinham caído da árvore lá da rua, da casa da avó dele, e aí a gente pegou, assim, que tava em cima do capô do carro e tal, a gente pegou e levamos
pra lá. Fizemos uns montinhos, aí ele foi selecionando, que aqui vai ficar bonito aqui vai ficar bonito aqui, e ele foi organizando ali como é que ficaria bonito. E trouxemos isso dali, tal. Depois a gente se despediu, andamos mais um pouco por ali. Tá satisfeito já, meu filho? Tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Então, vambora. Beleza. Quando a gente entra no carro, ele fala assim: mãe, eu adorei vir aqui. Foi muito legal. Obrigada por ter me trazido. Falei, que bom, meu filho, que você gostou, né? De início você não estava querendo vir e que bom que você conseguiu se divertir nesse processo, né? Ele, sim, sim. E aí a gente começou a conversar. Falei, o que você mais gostou? Ele, nossa, eu adorei aquela árvore, nossa, os passarinhos e não sei o que, não sei o que. E ele começou a trazer a percepção dele do que tinha chamado mais atenção. Ao mesmo tempo que ele começou, nossa, eu achei muito legal aquele moço lá no semáforo que tinha se equilibrado e tal, tal. E nisso a gente passa e na linha do trem, né, perto da linha do trem, a gente começa a ver também um trem. É sempre legal. Eu, pelo menos, adoro ver o trem passando pela gente, né? E o Gustavo também conseguiu ver o trem desde o início, passando pela gente, e ele achou maravilhoso aquilo ali também, e ficou muito feliz de ver o trem passando, né? E com aquilo dali eu fiquei pensando, sabe? Na hora que o trem passou, e o Gustavo ficou tão feliz, e aí eu tinha olhado no GPS, assim, né, no carro, me deu um insight sobre aquilo ali, e eu falei, isso aqui, tudo que a gente está vivenciando, representa a vida. E é essa reflexão que eu quero trazer com esse vídeo para vocês. A vida, vejam se não é um pouco por aí. Quando a gente chega no mundo, talvez, tem pessoas que falam, né, que a gente veio porque quis, né, que foi escolha. Tem pessoas que falam que não pediram para nascer. A questão é que a gente chega sem consciência, né? Às vezes a gente pode ter chegado aqui até sem querer, não é? Isso não muda o fato que a jornada vai iniciar a partir daquele momento. Então a gente tem esse ponto de partida. E qual que é o nosso ponto de chegada? Se não a finitude, se não um cemitério, se não uma cremação, qualquer coisa assim, né? Mas é fato que o percurso acaba sendo finitude, assim, de uma maneira geral, cemitério, né? E eu coloquei no GPS ali o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. E ali eu trouxe opção para o Gustavo de início que, cara, você pode não querer ir. Isso não muda o fato que você já está aqui. O que vai mudar agora, nessa jornada que você vai fazer até o cemitério, é como você vai levar essa experiência. Como você vai aproveitar a jornada. Como você está aproveitando a vida. Sabe? E aí, ele fez uma escolha incrível, porque ele podia ter ficado reclamando no processo todo. Ele podia, ao longo da jornada, ficar só vendo o que estava ruim, o que estava desconfortável, reclamando. Isso não ia mudar a finitude. Ele conseguiu optar por aproveitar a jornada e ver a beleza nas coisas simples da vida. E isso fez total diferença nessa jornada. E faz diferença na jornada. Às vezes a gente é levado pelo nosso trabalho, pelo estresse, pela correria do dia a dia, a deixar de aproveitar a vida, a deixar de ver a beleza num simples acordar, num simples respirar. Quantas vezes a gente já acorda reclamando que tem que levantar, que tem uma reunião, ou que tem que ir para o trabalho, a correria do trabalho e ter os estresses do trabalho, e a gente vai acumulando estresse dentro do nosso organismo, que a gente já sabe que por si só faz um mal tremendo. E não muda nada. A experiência continua. O que muda é como você vai experienciar. Você vai ter o trabalho de qualquer maneira. Você vai ter a reunião de qualquer maneira. Você pode passar por isso de uma maneira mais leve ou mais pesada. A escolha sempre é nossa. E aqui a gente entra num tema que eu trabalho muito com o Gustavo e já trabalhei muito com vocês também, trazendo a ideia da consciência. Nós temos o poder da escolha. O que a gente está escolhendo? O que a gente está optando por ver e por levar de cada situação? É legal quando a gente se oportuniza a passar por situações das mais adversas, das mais desafiadoras, levando algo de positivo, carregando com a gente aquilo que faz diferença, o aprendizado. A gente não cresce diante de uma vida parada. Até a vida tem seus altos e baixos. Percebam os batimentos cardíacos. Se não combina, né? Altos e baixos, altos e baixos. Se para essa frequência, significa que a gente morreu. Então, sim, a vida talvez seja você aprender, ou eu acredito, né, nisso, você passar pelas experiências
adversas e desafiadoras, como oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução. O que eu posso levar de experiência para minha vida com isso? Obviamente que isso pode me gerar frustração, tristeza, raiva, ansiedade, qualquer coisa que o valha. Mas depois de passada essa situação, o que eu tô levando dessa experiência? Eu tô ficando com o que é ruim dela, ou eu tô tentando, como se estivesse pegando uma laranja, ao invés de eu ficar depois, eu espremi, fiz o suco dessa laranja, o aprendizado, o suco dessa laranja. Eu tô carregando os bagaços ali comigo, a casca, aquilo que eu já não tenho de proveito ali para aquela situação específica para o consumo. Eu tô chegando e colocando numa mochila junto comigo e tô carregando, essa mochila vai ficar pesada uma hora. Num primeiro momento, pode não fazer muita diferença. Eu vou e levo, são só algumas laranjas. Mas e depois, ao longo da vida? E se todo aprendizado que requer adversidade, que requer um crescimento ali que é doloroso, eu ficar carregando toda a laranja que eu abri, que eu fiz suco? Eu estou consumindo, beleza, aquilo que é de aprendizado. Mas eu carregar o restante comigo não é um desperdício de energia desnecessário? Eu não posso dar um fim específico para isso e deixar aquilo no lugar que pertence? Para onde tem a sua função de ser? Eu posso sair da experiência levando o que tem de bom dela. E é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Por mais difícil que seja uma situação, tenta analisar o que você tem de aprendizado com aquilo e tenta trazer isso para um aspecto mais positivo, pelo menos mais leve. Algumas situações a gente não vai conseguir necessariamente ver o positivo, ou pelo menos não exatamente no dia, na situação e no instante em que ocorre. Mas dado o próprio processo, o que eu estou levando disso? O que está sendo a minha experiência de vida com base nisso? Quando eu fiquei refletindo sobre isso, e fui vendo, né, que o Gustavo optou, ao longo da jornada, por parar de reclamar e se abriu a possibilidade de ver coisas que a gente ia passar no trajeto. Aqui, percebam, o Olodum ia fazer parte do trajeto, o malabarista ia fazer parte do trajeto, o andar de ré ia fazer parte do trajeto, a árvore maravilhosa ia fazer parte do trajeto, os pássaros, o trem, a nossa caminhada ao longo, né, do cemitério, a sensação de paz, tudo aquilo ia continuar existindo. Mas se o Gustavo tivesse se mantido na frequência de só observar o que não vai bem, se ele tivesse se mantido no tom de reclamação, ele teria visto essas coisas, e se ele visse, ele conseguiria perceber e desfrutar da beleza dessas coisas, dessas situações, dessas experiências, dessa jornada? Não. Muitas delas, acredito eu, passariam despercebidas. E é isso que acontece na nossa vida todos os dias. Várias coisas, várias belezas, várias situações pelas quais a gente deveria ser gratos estão passando despercebido e a gente nem se dá conta porque a gente está ali naquela frequência de aceleração, de frustração, de amargura às vezes, sabe? E deixa de aproveitar o que tem de bom. E deixa de aproveitar a jornada da vida, que tem o seu ponto final. Todos nós chegaremos lá. O que muda é o como. Mais do que o que a gente passa na vida, é como a gente reage ou age com aquilo que acontece, que faz a diferença. Isso é algo que eu trabalho bastante com vocês por aqui também. Como é que você está aproveitando a sua jornada? Tudo aquilo que eu fui passando ao longo desse processo com o Gustavo fez sentido e teve a sua razão de ser confirmadas para mim nas sutilezas que foram se apresentando, tanto no que aconteceu no longo, né, ao longo do caminho, quanto do que aconteceu no próprio cemitério. Além de o dia estar maravilhosamente belo, céu azul, as nuvens lindas, uma temperatura agradável, não tinha ninguém no cemitério, nem sendo enterrado, nem sendo velado, não tinham outras pessoas chorando a perda umas das outras. Estava um clima de paz. Eu nunca estive num cemitério que estivesse totalmente vazio. Aquela experiência, para mim, só revelou que realmente eu precisava passar por esse processo também. Que eu precisava estar ali e, trabalhando com o Gustavo, eu também estava trabalhando comigo. Eu estava trazendo para mim outras sensações que eu posso ter dado a circunstância.
E ao longo desse caminho de volta, eu fui trabalhando com o Gustavo que muitas pessoas ali que ele já tinha visto eram idosas. E que quanto mais a gente vive, menos tempo a gente tem para viver. Isso é matemática. A gente não sabe quando esse momento vai chegar, mas é certo que chegue. Então imagina, meu filho, se você tem atitudes extremamente desrespeitosas ou de ingratidão com alguma pessoa, não só com seus avós, com qualquer pessoa, e aí amanhã essa pessoa não tá aqui, como é que você vai se sentir? Eu espero do fundo do coração, meu filho, que você não passe pela sensação, pela experiência de perder alguém e a última palavra que às vezes você disse para essa pessoa é um eu te odeio ou um grito, um desrespeito, algo do tipo, pô, eu acabei de sentar. E aí ele olhando assim, tipo a ficha caindo assim, né, dele. Eu espero que quando você tenha que passar por essa situação de lidar com a finitude de pessoas que você conhece, que você gosta, que você admira, que você tenha a sensação, para além da tristeza, de gratidão pelos momentos que você teve com ela e ficar tranquilo por saber que você deixou aquela pessoa com o melhor que você tinha para oferecer. Que quando você lembre dessa pessoa, você possa lembrar que você teve muitos momentos maravilhosos com essa pessoa e que você deixou essa pessoa saber o quanto ela era importante e especial para você. Que você tenha conseguido proferir várias palavras de amor, de carinho, de afeto, de respeito, de reciprocidade, de empatia. Que você tenha tido atitudes que não te deixem com remorso por algo que você tenha feito. Ou por remorso por algo que você poderia ter feito e você deixou de fazer enquanto aquela pessoa estava ali com você. Sabe? E isso fica pra gente também. Fica que a gente leve isso pra nossa vida. E para além disso, eu queria encerrar esse vídeo trazendo essa pergunta mesmo para vocês, que eu trouxe, né, como início dessa reflexão em si, né, quando eu parei para analisar tudo aquilo que eu tinha vivenciado e experienciado nesse dia com o Gustavo e tirei de lição para mim. Como que a gente está aproveitando a nossa jornada? Como é que a gente está vivendo? Como você que está aqui até agora, como que você está vivendo a sua vida e aproveitando a sua jornada? Você tem aproveitado das coisas que acontecem, por mais desafiadoras que sejam, para evoluir? Ou está aproveitando da situação para desfrutar de uma maneira egoísta e aproveitar, às vezes, de um momento, de uma dificuldade, de uma adversidade que você está? Aquilo que você está vivendo, por mais desafiador que seja, está te tornando uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, mais egoísta, mais excêntrica, mais autocentrada? Como você está aproveitando a vida? O que você vai deixar nessa vida quando você partir? O que as pessoas que se importam com você vão pensar a respeito de tudo aquilo que a gente está vivenciando e de que vivenciaram com você? Pensem sobre isso.